Então, como é que a gente faz o diagnóstico de hipertensão? Podemos fazer o diagnóstico de hipertensão no consultório, através da medida da PA de consultório, e a gente precisa seguir critérios rígidos de abordagem, tá certo? De avaliação, de aferição da PA. Quando a gente diz que um paciente é hipertenso, isso tem um impacto enorme na vida do paciente. Além dele ter o impacto de receber o diagnóstico de uma doença crônica que não tem cura, ele vai ter que mudar, muitas vezes, radicalmente seu estilo de vida. Então, a gente precisa ter muita segurança ao dar o diagnóstico de hipertensão. Então, a gente precisa seguir esse passo a passo. Então, para medir a pressão arterial, o indivíduo tem que estar pelo menos 3 a 5 minutos de repouso, tem que estar sentado, com as costas encostadas na cadeira, tem que ter os dois pés descruzados, as pernas descruzadas, desculpe, os dois pés apoiados no chão, o braço tem que estar na altura do coração, a bexiga tem que estar vazia, não pode ter consumido cigarro nos últimos 30 minutos, desculpem, não pode ter se exercitado nos últimos 60 minutos e nem ter comido na última hora, e a gente tem que fazer pelo menos 3 medidas por consulta. Além disso, pessoal, o tamanho do manguito, prestem muita atenção, tem que ser adequado. Se a gente utiliza um manguito menor, por exemplo, para um indivíduo obeso, a pressão pode ser superestimada em até 50 milímetros de mercúrio. Então, o indivíduo pode nem ser hipertenso e a gente taxá-lo de hipertenso por um uso inadequado do manguito. Então, o manguito tem que ser adequadamente escolhido. E o manguito é essa porção preta, assim, que fica dentro do esfingnomanômetro, é aquela porção que é insuflada por ar, que geralmente fica dentro de uma costurazinha lá no esfingnomanômetro. Então, ele tem que, a largura dessa bolsa inflável do manguito tem que ter pelo menos 40% da circunferência do braço e o comprimento, tá certo? O comprimento dessa bolsa do manguito, pelo menos 80 a 100% da circunferência. Mais uma vez, no indivíduo obeso, se a gente utiliza um manguito inadequado, um manguito subestimado, a gente pode superestimar a pressão arterial e taxar o indivíduo hipertenso quando ele não é. E pelo método auscultatório, a gente tem que identificar os sons de Korotkoff. Então, quando a gente surge o primeiro som, ele é a PA diastólica. Depois a gente tem uma suavização desse som, que nos idosos a gente pode ter um hiato auscultatório, ou seja, pode parar de auscultar o som. Depois, ele, na terceira fase, ele volta de forma mais amplificada, abafa na quinta fase e desaparece na quarta fase, desculpe, abafa, e na quinta fase desaparece, aqui é a PA diastólica. Lembrar que indivíduos com IAO importante, suficiência aórtica importante, eles podem ter a PA diastólica até 0. Então, pode não ter a fase 5, e aí a diastólica fica sendo a fase 4, quando abafa o som. Ok? Coisa interessantíssima, pessoal, o comportamento da PA de consultório. Por que a gente precisa de várias medidas de PA numa consulta e geralmente precisa de mais de uma consulta? Esse foi um estudo muito simples que avaliou a pressão arterial aferida por um médico e por uma enfermeira. Aqui em vermelho a enfermeira e em azul pelo médico. Observem que na primeira aferição do médico a gente tem uma determinada pressão arterial e isso foi conferido, essa pressão foi conferida através da avaliação invasiva da PA. Então a gente vê que na hora que o paciente chega, ele tem uma determinada pressão e à medida que passa 5 a 10 minutos da consulta, essa pressão cai e atinge um platô. Na enfermeira, quando a enfermeira mede essa pressão, acontece a mesma coisa. A pressão no início é mais alta, depois cai com 5 minutos e estabelece um platô aos 10 minutos. E observem que há uma diferença entre a pressão aferida pelo médico e pela enfermeira. Então, uma coisa interessante, a pressão arterial, quando é aferida pelo médico, geralmente é maior do que a aferida pela enfermeira, e quando o indivíduo chega no consultório, ela tende a ser mais alta. Por isso que a recomendação é esperar 3 a 5 minutos do início da consulta para aferir a pressão pela primeira vez. E uma coisa interessante, ó, a pressão arterial cai em média 10 a 15 milímetros entre a primeira e a terceira consulta. Por isso que geralmente a gente não faz o diagnóstico de hipertensão arterial, como a gente vai ver na primeira consulta. A gente tem que ter pelo menos 2 contatos com o indivíduo. Alguns autores colocam pelo menos 3 a 6 contatos, mas nossa diretriz, como a gente vai ver, coloca pelo menos 2 contatos, com raras exceções que também iremos comentar. PA fora do consultório. A gente também pode dar o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica com a medida fora do consultório, através do mapa de 24 horas, que avalia a pressão durante 24 horas, incluindo durante o sono, e a gente tem a medida residencial da pressão arterial, em que o indivíduo vai fazer a medida em casa mesmo, seguindo um determinado cronograma, ou então existem alguns laboratórios, algumas clínicas que fazem o MRPA de forma mais padronizada. Pelo menos, ó, são 6 aferições, 3 de manhã, 3 à noite, por 5 dias, mas também podem ser feitas 4 aferições, tá certo? 2 de manhã e 2 à noite por 7 dias, certo? 6 aferições por dia, tá certo? E aqui 4 aferições por dia. Se a gente faz 4 por dia, tem que fazer por 7 dias. Se a gente faz 6 por dia, a gente pode encurtar o número de dias, pode fazer, por exemplo, de segunda a sexta.
Quais as vantagens da PA medida fora do consultório? A gente tem um número maior de medidas, a gente avalia o comportamento da PA durante atividades usuais do paciente, pode identificar a hipertensão do avental branco e a hipertensão mascarada, que a gente vai ver quais são as definições, pode avaliar a PA durante o sono, no caso do mapa, pode avaliar tratamento, porque muitas vezes o indivíduo está com a pressão alta no consultório, mas em casa a pressão está legal, então quando a gente está na dúvida, a gente pode lançar mão dessa medida fora do consultório, isso é muito importante, ó. Identificação de efeitos colaterais, especialmente hipotensão, especialmente em idosos. É muito comum o indivíduo idoso chega no consultório, a pressão está normal ou está até um pouquinho alta, mas ele refere muita tontura, muita lipotímia, até síncope em casa. Quando a gente faz o mapa, as pressões estão lá embaixo, então a gente tem que diminuir a agressividade do nosso tratamento. E uma coisa interessante, pessoal, muita gente confunde na prática clínica, mapa em MRPA não é AMPA. AMPA é o quê? Automedida da pressão arterial. É aquele paciente que faz simplesmente um diário, fica medindo a pressão em casa, registra dia, hora e o valor da pressão arterial. Isso se chama AMPA. Isso tem valor? Tem. Se a gente não tiver disponibilidade do mapa em MRPA, isso pode ajudar no diagnóstico e no controle do tratamento. Mas cuidado, o AMPA ele não é padronizado feito mapa em MRPA e não é o de escolha para o diagnóstico de hipertensão arterial, ok? Seguindo aqui. Vimos como é a medida de PA fora do consultório, como é a PA no consultório e como é que a gente vai diferenciar PA normal de hipertensão arterial. A gente viu que a partir de 115 por 75, a gente já tem um aumento do risco cardiovascular. Então, a definição de hipertensão vai ser a partir de 115 por 75. Não foi assim que se definiu, que se conceituou a hipertensão arterial. O ponto de corte adotado para definir um paciente como hipertenso foi com base no seguinte motivo que eu concordo em absoluto. Então, a hipertensão arterial é definida pelo nível de pressão arterial em que os benefícios do tratamento sobrepujariam os riscos. Então, é o ponto de corte a partir do qual a gente vai intervir. Então, ponto de corte a partir do qual a gente vai intervir é que definiu o que é hipertensão arterial, tá certo? Não é esse valor de 115 por 75 a partir do qual o risco cardiovascular aumenta. A definição é o ponto a partir do qual a intervenção medicamentosa e não medicamentosa passa a ser recomendada. Seguindo, então, definição de hipertensão no consultório varia de acordo com a diretriz. Diretriz brasileira considera a partir de 140 por 90, assim como a diretriz europeia, porém os americanos diminuíram esse ponto de corte, foi um tanto quanto polêmico. Vários autores, várias outras diretrizes mundo afora não concordaram. Os autores americanos consideram a hipertensão arterial a partir de 130 por 80, mas isso não é corroborado pela nossa diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ok? No consultório, fora do consultório, desculpem, como é que a gente faz o diagnóstico de hipertensão? No mapa de 24 horas, com a PA de 24 horas maior ou igual que 130 por 80, a média da PA na vigília, o indivíduo acordado, 135 por 85 e durante o sono, 120 por 70. Porque todo mundo sabe que a pressão durante o sono, ela tende a cair, é o que a gente chama de descenso noturno. Quando a gente não tem esse descenso noturno, isso inclusive é fator de risco cardiovascular. Na MRPA, a diretriz de hipertensão trouxe o valor de 130 por 80, mas a diretriz de MRPA, que é de 2018, coloca 135 por 85, mas a diretriz brasileira de hipertensão de 2020 baixou para 130 por 80, certo? E a depender dos valores de pressão arterial no consultório e fora dele, a gente tem a categorização do nosso paciente. Então, por exemplo, o paciente terá hipertensão sustentada, hipertensão verdadeira, quando a pressão arterial for normal, for anormal, tanto no consultório quanto fora dele. Se a pressão é alta fora do consultório e no consultório, esse paciente é um paciente hipertenso, ponto. Quando a pressão é normal no consultório e fora do consultório, esse paciente é normotenso, esse paciente não tem hipertensão. Quanto a isso, não há nenhum questionamento. Porém, aquele indivíduo que tem a pressão de consultório elevada, mas fora do consultório normal, a gente chama de hipertensão do jaleco do avental branco. É aquele paciente cuja pressão só sobe quando está na presença do médico, corresponde a cerca de 15 a 19% dos pacientes atendidos em consultório. Hipertensão mascarada é o oposto, é o indivíduo em que a pressão só sobe fora do consultório. Isso é incomum, isso é mais raro, mas pode acontecer. Então, pressão normal no consultório e fora dela a pressão está elevada. Então, isso é hipertensão mascarada, é aquele indivíduo que mascara, o médico não consegue identificar a hipertensão só quando afere a pressão fora do consultório. E quando é que a gente pensa na hipertensão no avental branco? É aquele paciente hipertenso no estágio 1. Hipertenso no estágio 1, até 50% deles podem ter hipertensão no avental branco. Então, se o paciente é hipertenso no estágio 1,
a gente pode fazer o mapa, o MRPA, para de fato confirmar se ele é hipertenso ou se é do jaleco branco. Se o indivíduo tem uma PA muito elevada no consultório, chega lá com 170, 100, sempre com valores altos, mas não tem nenhuma lesão de órgão-alvo, a gente suspeita que em casa essa pressão deve ser normal e a gente pode lançar mão do mapa MRPA. Hipertensão mascarada, quando é que a gente pensa? No indivíduo pré-hipertenso, ali que está na beirinha da hipertensão, ou então o indivíduo que a pressão só dá normal no consultório. Mas a gente faz um eco, a gente faz um eletrocardiograma e ele tem lesão de órgão-alvo, ou então ele já tem um risco cardiovascular muito alto. Então é interessante a gente fazer o mapa MRPA para confirmar de fato se ele é hipertenso ou não. Ok? E vamos agora para o que interessa, a abordagem da pressão arterial no consultório. Como é que a gente faz? Na primeira visita, mede a pressão arterial, segundo aquele todo, critérios rígidos, anamnese, exame físico, avaliação laboratorial e dependendo do valor da pressão a gente vai definir conduta. Se a PA menor que 130/85, a indicação é de reavaliar essa pressão arterial após um ano. Se a pressão está ali, o indivíduo é pré-hipertenso, em 30, 139, 85, 89, a gente pode fazer reavaliação anual ou considerar um mapa ou MRPA para identificar o paciente com hipertensão mascarada, certo? Se a PA de fato for normal, ele é normotenso. Se a PA for elevada, está feito o diagnóstico de hipertensão mascarada. Outra opção, quando o indivíduo chega na primeira consulta e a pressão arterial dele é alta, maior ou igual que 140/90. Preste atenção, ele tem risco cardiovascular alto. Ou então tem a PA muito elevada, maior ou igual que 180/110. Essas são as exceções em que a gente está autorizado a fazer o diagnóstico de hipertensão já na primeira visita. Então essas são as exceções. PA alta no indivíduo de alto risco cardiovascular, já teve um infarto, o indivíduo já tem insuficiência cardíaca, doença renal crônica, então já pode fazer o diagnóstico, ou então PA muito elevada. Se ela está maior do que 180/110, dificilmente isso é só efeito do avental branco. Então a gente já pode dar o diagnóstico de hipertensão. Porém, em outros cenários, a PA é alta, mas o risco cardiovascular é baixo ou médio e não é maior do que 180/110, a gente precisa de uma segunda aferição, que pode ser no próprio consultório, numa segunda visita, e aí se a PA continuar alta, está feito o diagnóstico na segunda consulta, e a gente já pode considerar de cara um mapa ou MRPA. Se a pressão for normal, está feito o diagnóstico do avental branco, só sobe na presença do médico, e se a PA for elevada fora do consultório, fechou o diagnóstico de hipertensão verdadeira, ok?